temperamentos, pois aí, também, se faz a base da convivência, do viver em harmonia. Portanto, a parte externa influenciando a parte interna, é natural que produza o desequilíbrio e a desarmonia. O homem tem estado à mercê de forças que o estão perturbando. Parece estranho, mas produzidas pelo próprio homem, por sua atuação desordenada. Vemos então a situação direta da depredação do homem voltando para ele mesmo. Quem dá, recebe. Quando se restabelecer a paz, todo processo de construção tem por fundamento a harmonia e o poder, como também a destruição tem a desarmonia e o poder, e quando a intromissão do homem cessar, o plano também cessará de investir contra a força avassaladora da destruição da natureza, produto exclusivo do próprio homem. Há de se contar, é claro, com a transformação natural da crosta terrestre, mas esse processo tem sido alterado em seu desabrochar. A intolerância do homem, sua cobiça, sua interferência tem sido a razão desta transformação não ser harmoniosa e feliz, e o fim será desastroso. Nada acontecerá neste período de transformação sem que os efeitos não se voltem contra a vida do homem, contra sua dependência de ser feliz. Todos os sentimentos, os temperamentos, suas atuações estão sendo projetadas em desarmonia e trarão por certo infortúnio. Mas é preciso despertar, cultivar, fazer renascer a esperança e a felicidade de viver no homem que tem sua finalidade, que é a evolução do espírito. E que ele sinta seu papel de medianeiro nesta transição e volte sua atenção para a caridade e tenha este sentimento por sua própria vida e poderá encontrar, na escuridão de seu sentir, a luz, a paz, o amor. Nada seria mais necessário do que a reflexão dos atos dos homens. É preciso querer ver. Os que passam suas tormentas sem se incomodarem não estarão saldando dívidas. É importante que a consciência exista neste período, para que ele saiba o porquê de sua desdita e não culpe a outrem. As aparições que se dão no plano físico dão a impressão de que o mundo oculto é todo ele feito de fantasmas e de impressões que causam sofrimento. Como sentir sem ser envolvido? Todos os encarnados que, por um momento, entram em contato visual com o mundo oculto estão se expondo, pois sua visão astral pode mostrar-lhes coisas agradáveis ou não, mas não é porque se vê coisas desagradáveis que o mundo oculto seja desagradável. Não, a visão do encarnado é que o deixa sentir assim. Como essa impressão é feita? O encarnado, às vezes, tem uma visão preconcebida, e está tão tomado por pensamentos adquiridos que tem predisposta sua visão. Em seu cérebro físico já existe o contorno da visão distorcida do plano oculto, da mesma maneira que ele tem da forma do extraterreno, não sabendo nada de concreto, mas em sua fantasia existe, e portanto passa a ver e a sentir tudo aquilo que quer ver ou sentir. Existe uma diferença nas visões? Sim, nem todos os encarnados estão numa mesma faixa de vibrações e seria leviano que as qualificasse igual. Existem muitos que têm real sensibilidade, limpa de qualquer interferência, e por isso sua visão é clara e harmoniosa. Então, no oculto tudo é harmonioso e, logo, de bela forma. Não queremos dizer assim, existe o lado oculto do sofrimento e das formas fantasmagóricas. Estamos falando aqui da visão distorcida do encarnado. É verdade que todo plano tem seu lado de sofrimento e dor, deformidades, mas é preciso separar estas formas e não deixar a visão astral ser perturbada. É preciso distinguir a beleza, a harmonia das formas de seres dulcíssimos, e isso qualquer visão que esteja limpa saberá fazê-lo. Como será então o lado de horrores? Será tão tétrico quanto forem as emanações de seus habitantes, pois aqui na Terra, que é um cenário harmonioso, com natureza luxuriante, com mares e rios, florestas e animais, homens, também tem seus horrores dispersos por toda parte. Mas aqui não é preciso ter visão limpa para ver as coisas belas e separadas, basta que o homem queira ver, só que às vezes ele não quer ver aquilo que ele está produzindo para o extermínio desta beleza,
e se faz de cego, não enxergando sua própria devastação, em suas matas, em sua natureza, enfim. Haverá um momento de esclarecimento pelo homem? Sim, haverá. Chegará um tempo de reflexão, e façamos desejos para que esse momento esteja logo presente no plano Terra, sua consciência humana, para que os homens reflitam e vejam sua atuação, e contritos, laboriosos, dirijam-se para a fonte da vida eterna, que é a luz, a paz, o amor. Quanto mais o homem quiser ver, mais ele sentirá a necessidade da modificação. É preciso refletir na caridade. Os pobres de bens materiais serão recompensados, os humildes e os desamparados serão reconhecidos, sempre conforme o merecimento de cada um. É preciso refletir. A pobreza de espírito, a negação da caridade é muito mais triste do que possam imaginar. Como interpretar a negação da caridade? É todo aquele que cuida de si, de suas necessidades fantasiosas, quiméricas, fúteis, deixando seu irmão necessitado de uma palavra de conforto, sem um olhar de atenção, em piedosa altivez. Como ser tolerante com nossas faltas e apontar um simples descuido, às vezes, de seu irmão? É preciso refletir na caridade. E que faz o homem encarnado percebê-la? Ele não a percebe, ou ele é ou não é, não há possibilidade em percebê-la e não praticá-la. O ato de carinho e atenção para com o sofrimento de seu irmão é fundamental em sua própria evolução. Como querer a luz se ele não leva o essencial, que é o clarão? Saberá o encarnado seu papel? Sabe. Sempre o encarnado sabe, percebe o que faz, ele é consciente, mas sempre deixa para mais adiante refletir, sempre adiando seu compromisso de redenção, e só por esse caminho ele poderá transportar e fazer evoluir sua elevação, será no ato da caridade consciente. Não dizemos que a caridade esmola, que nada tem a ver com caridade e sentimento. Então o encarnado se distrai e não quer ver o necessário, passe e não sente seu irmão. Poderá se arrepender mais tarde. Ora se arrependerá, e muito. Muito terá que se arrepender de não ter agido, endereçado seu viver para a caridade, pois ele mesmo necessitará deste sentimento mais tarde, também em sua própria necessidade, e como passou desatento em sua vida física, receberá igual ação em sua volta ao espírito, e sofrerá. Poderá o encarnado se emocionar com caridade? O encarnado encontrará, pelo caminho da emoção, muitas vezes seu próprio caminho, e despertará para a luz. Mas é preciso que este encarnado queira sentir, portanto, a caridade de sentimentos é um belo ornamento de seu viver. Ele terá sempre em seu perispírito tudo aquilo que ele praticou com caridade, sentirá coroada de êxito espiritual sua descida na carne, e todos sairão felizes, os que receberam e os que praticaram a caridade. Qual a característica principal da caridade? O ser humilde é um de seus principais centros básicos, pois quando o encarnado pratica a caridade tem por momento áureo ser humilde, porquanto a contrição maior do ato é a humildade de servir, e assim nivelam-se os sentimentos, os corações, os irmãos, e deste modo estarão sempre num mesmo sentir, à procura eternamente da luz, da paz, do amor. Sua maior virtude é a caridade, tendo por guarda a humildade. Reflita, que encontrará seu caminho. Construindo o futuro. Os que chegam a este plano trazendo a missão de amar, deverão ter os olhos fitos no passado para transmitir o amor distribuído. Há uma necessidade de amor. Nas atitudes do encarnado se encontram, muitas vezes, suas vivências passadas. Como acontece estas influências? Todo ser traz, ainda estampadas em seu perispírito, marcas que impedem, muitas vezes, de transgredir novamente a harmonia da natureza, impedindo assim que cometa os mesmos desatinos que o levaram às suas expiações, impossibilitando, outros sim, que cometa os mesmos erros. Então, todos os encarnados estão avisados. Não diremos todos,
Falamos em alguns encarnados que têm esse privilégio de assim proceder, mas a maioria encarnante sabemos que estão toldados às lembranças, não se podendo dizer, no entanto, que eles não tenham pressentimentos quando está para acontecer algo. O encarnado então está ligado a seu passado. Sim, todos os encarnados que ora estão no plano Terra têm passado, como será também passado este presente agora. Portanto, tudo que se constrói no presente é futuro. Está pois provado que cada um tem nas mãos seu despertar para as coisas do bem e felicidade, não querendo para o próximo nada que venha desaboná-lo, pois não procedendo assim está construindo sua própria desdita. Saberá o encarnado distinguir o bem do mal. Toda vez que ele faz o mal sabe o que está fazendo, assim como o bem, só que ele ainda não se capacitou da lei do retorno, tudo igual ao enviado, pois todos os pensamentos voltarão a seu ponto de partida, levando e trazendo benefícios. Aí está a recompensa que traz o bom procedimento a todo aquele que dá com agrado de todo o seu ser. Portanto, o homem estará sempre em boa construção de seu futuro se, sempre, a toda hora, der aquilo que gostaria de receber, e todos juntos estariam construindo sua sólida morada, e se todos assim o fizerem, estarão construindo não só sua morada, mas a de todos. E num futuro próximo uma grande cidade ou um belo país. E, assim, inclusivamente, estarão dando sua participação com seu exemplo à construção de um plano de glórias e bênçãos, que seria a morada de todos, e juntos estariam para todos sempre na luz, na paz, no amor. Sempre existirá um momento de sua construção. Hoje é o amanhecer e o amanhã será o futuro. A vida tem história. Os que estão em guarda saberão distinguir os dias chegados, pois eles serão cheios de apreensão e dor. Todos estarão alerta. As posições que um encarnado toma em situações melindrosas fazem com que ele se sinta, também, responsável pelo que acontece. Quais são as classificações de situações melindrosas? Todas aquelas em que o homem terá que escolher, pois quando os acontecimentos são simples, apenas age no organismo como sendo um mero acontecimento qualquer, mas quando o raciocínio entra em questão, já existe obrigatoriamente a escolha e é nesta ocasião que o bom senso deve prevalecer. Estando em conflito, todo o organismo entra em ação, seja de raciocínio rápido ou reflexão, mas ele terá que se decidir entre o bom e o mal. Portanto, o homem participa dos acontecimentos, e os acontecimentos se tornam importantes. O estado de intensidade varia de ocasião. Todos os acontecimentos têm sua característica própria. Sabemos que o raciocínio entra em toda a situação como a escolha, mas em alguns casos, os acontecimentos, são profundos e chocam as situações momentâneas, e o homem então participa e escolhe. Quando é que podem ser meramente ocasionais? Todos são ocasionais, embora cada qual com sua própria concentração de poderes. Aí está, muitas vezes, a diferença entre diversos acontecimentos. Uns há que passam sem serem notados, outros marcam as ocasiões de sua atuação com vigor e intensidade. Sempre existirão as indecisões? Natural que indecisões existam, mas podem e devem ser superadas. A firmeza na escolha e no acerto do objetivo depende exclusivamente da projeção do homem. No âmago de seus sentimentos ele encontrará sempre seus motivos e suas decisões claras para que prove a si e a seu meio que ele está firme em seu caráter espiritual, é dono absoluto de seu sentir e harmonia e a paz são suas companheiras. Para que o ser humano se sinta realmente feliz, ele precisa ter e ver claro o sentimento base de sua estrutura que é o amor constituído na caridade, pois a primeira caridade que ele deve ter é por sua própria pessoa, sabendo que ele está aqui, neste plano Terra, para dar testemunho de suas encarnações passadas e servindo aos princípios do amor e da caridade. O encarnado está dando provas também de suas encarnações. E por que não haveria de ser? Pois todos os encarnados são marcados por suas vidas passadas.
Vemos estampadas nas fisionomias dos homens suas vivências. Sentimos numa criança terrena toda a sua grandiosidade de sentimentos adquiridos, não em uma única vida, mas em todo o seu lastro de peregrinações por mundos inimagináveis na escala de evolução. Portanto, a vida tem história. O amor é o alicerce para que todos galguem seus postos de observação e possam vislumbrar o extenso universo interior que é feito de luz, de paz, de amor. Seu destino é o destino de todos que alcançam a glória do amor distribuído. Motivos e objetivos. Quem passar pela porta estreita e baixa terá tido oportunidades múltiplas de servir ao próximo para que bênçãos sejam multiplicadas pela eternidade. As consequências de uma oportunidade encarnacional mal aproveitada trazem sérios infortúnios. Podemos dizer que, uma vez perdida, não mais será recuperada. O espírito necessita desta oportunidade de convivência na carne para testar seu potencial de averiguação, e traz, ao mesmo tempo, uma boa experiência com seu livre-arbítrio, pois quando o espírito encarna, o livre-arbítrio é sua decisão. Como consegue manter-se unido em sua estrutura interna? Esses pontos da encarnação, livre escolha e o saber escolher com nitidez, são os mais importantes motivos da encarnação, pois estando à mercê destes impulsos, chamemos assim, ele estará também demonstrando a si mesmo que seus sentimentos são objetivos. Ele veio à carne somente com um propósito, sua compreensão, sua evolução. Porque existe a prova expiatória se o espírito está se pondo à prova. Existem os motivos como existem os objetivos de uma prova. Os motivos têm a ver com sua estrutura mais íntima, e através dos objetivos ele está demonstrando que é capaz de interpretar, ajudando e, ao mesmo tempo, sanando arestas ásperas que tem em convivência passado com seus irmãos. Por isso, sua preocupação maior é o ver claro para poder distinguir o que realmente deseja. Quando o grupo de espíritos tem um sentido expiatório, isso também vai em conta. Sim, o mesmo objetivo serve para um em particular, como serve para todos em geral, pois o agravo é um só. Não há necessidade de se retratar. Há a necessidade primordial que aquele trauma seja repassado e absolvido de seu ouvido até que toda lembrança seja radiosa e feliz. O grupo que se redime então estará coeso quanto ao objetivo. Natural que assim seja. Mas quando vários motivos objetivos estão num mesmo momento, são coesos, mas todos serão resolvidos separadamente, e o sentido global dessa expiação é tido como objetivo principal. Por exemplo, quando muitos espíritos estão num trabalho coletivo, é natural que todos tenham um motivo, conseguindo então todos os objetivos e se transformam em karma coletivo. Daí as grandes catástrofes que têm se demonstrado no plano Terra, pois é este cenário o grande palco de muitas expiações coletivas. Quando é que o passado se faz presente no objetivo? Todos os motivos, fontes de passados remotos ou próximos, juntam-se no presente, e se projetam na tela dos acontecimentos para a concretização de todo o trabalho e para que os encarnados, ainda que no inconsciente do viver, possam sempre se sentir unidos naquele mesmo objetivo, e assim conseguirá a vitória desejada, que é a redenção do espírito. Que assim unidos possam vislumbrar novos rumos e juntos possam conseguir sempre a ascensão em direção constante e segura para a luz, a paz, o amor. Assim, todos, juntos, poderão provar a si mesmos que pela força do amor se chega à absolvição das faltas. 1. Força, muitos, resistência. Os que estão à espera de uma oportunidade para servir devem facilitar ou fazer esta oportunidade, não esperar que ela aconteça na vida presente. Quem quer servir, serve. Que todos amem. As circunstâncias na oportunidade atual do mundo contemporâneo estão levando o encarnado a situações não desejadas, mas mesmo assim ele está avançando em suas aquisições. Quando o cenário é hostil, o protagonista tem que improvisar para se sair bem. Quando é que o momento atual se torna desagradável,
sempre que tolde os movimentos do homem, transformando seu intento, portanto, desfazendo seu desejo de atitudes que venham ao encontro de seu meio. O homem está afeto ao meio em que vive, ou ele é apenas um aparato circunstancial? Todos estão afetos ao meio, nunca o homem está em circunstâncias que ele, de uma forma ou de outra, não tenha dado sua contribuição circunstancial, pois ele se torna um produto também desse meio, e é preciso que ele se torne um elemento que trabalhe e seja ativo para que sua participação lhe seja propícia ao meio em que vive, para que sua permanência traga ações determinadas para a ajuda de todos, nunca portanto se excluindo. O homem poderá alguma vez se tornar alheio à influência de seu meio. Ele pode ter atitudes que não se coadunem com seu ambiente, mas se tornar alheio é impossível, pois toda vez que um processo qualquer está presente, o homem é parte também deste projeto. Não se pode separar esses elementos, todos se tornam participantes, voluntária ou involuntariamente. Por isso é que sempre alertamos para que a atenção plena esteja sempre com o homem, para que esses acontecimentos não o peguem de surpresa e ele possa dar sua contribuição sadia. Como esse alcance se processa? Se o homem está de plena posse desse sentir, natural que ele saberá distinguir quando se aproximam tais situações, e como não poderá se excluir, não tomará a parte ativa, será um ponto de rebate, um ponto de apoio e todos estarão sempre aptos a formar barreiras para que acontecimentos desagradáveis sejam suavizados. Então, para a participação nesta repressão é necessário estar alerta. Sim, sempre, a todo momento o homem deve e tem por obrigação esta ordem que é de seu próprio conhecimento e que por esse caminho sua posição neste plano será menos justa, tornando sua presença uma força de resistência e, queremos crer, a proteção para o plano terra, que necessita de sua presença. O homem estará presente sempre que for o chamado para tal. Deve estar sempre preparado para que tenha certeza de que está cumprindo seu papel, e de estar presente quando necessário, para que sua posição seja amena, pois aumentando a resistência, diminuirá certamente o perigo, e se todos estiverem em atenção plena, surgirão as fontes de manutenção, e assim homens e forças se unirão eternamente na luz, na paz, no amor. Um é uma força. Muitos, a resistência. Cérebro humano, fonte concentrada. Os poderosos, os sábios, os humildes, todos estarão no mesmo nível de atuação no plano da terra se trouxerem livre o coração de sentimentos mesquinhos, traiçoeiros. É preciso observar. Todos terão a mesma oportunidade. É preciso refletir. Este ambiente de transformações por que está passando este planeta, tem levado o homem, seu habitante, a inúmeras transformações em seu físico. Todos sabemos que a modificação maior que tem havido em seus sentimentos. O homem é outro, tanto em sua atuação em seu meio, quanto em seus próprios sentimentos. A essência do homem, que é seu espírito, não sofre nenhuma alteração, pois ele é a chispa divina, mas quando de sua encarnação, são os hábitos do homem, com seu livre-arbítrio, que o levam à sua missão, a seu caminho, dando chances para que ele possa cumpri-lo ou não. O ambiente físico está causando uma grande modificação nos planos presentes, pois, sendo hostil o cenário em que chegam os espíritos, forçosamente os impede em seu sentido. Quando isso interfere? Em todos os momentos o homem está ameaçado por seu meio, haja visto que ele apenas recebe o que pratica, pois ele depreda e destrói, e também emite ondas com seus pensamentos. O homem então passa para o meio ambiente a destruição também por pensamentos. Sim, a poluição mental cruzando em todos os sentidos, os homens não a veem, mas sentem seus piores efeitos, pois ela atua diretamente em seu sentir. Todos os habitantes das grandes cidades estão atacados em alta frequência por correntes poderosas e sua intermitente atuação leva o cérebro a registrar corrente de frequência não compatível com sua eletricidade física,
pois pensamento também produz eletricidade, e o cérebro físico não aguenta, assim ininterruptamente, esta frequência, e se desgasta produzindo o estresse e o esgotamento, como em qualquer bateria, ele se descarrega. O cérebro humano é uma fonte concentrada. Sim, todo o conjunto cerebral produz ondas, também de alta frequência, mas no cérebro normalmente constituído toda essa frequência é harmoniosa, está dentro de seu sentido, mas, quando é acionada pelo exterior, por outra fonte de força descontrolada, há a interferência de campo magnético, e daí a depressão, ao descontrole. O cérebro humano gera também sua carga elétrica. Também, e como qualquer fonte de energia, precisa de uma manutenção constante, para que seja sempre vibrada e consiga um ponto de frequência normal e controlada, para produzir o bem-estar de todo o conjunto, que é o corpo físico. O homem está à mercê de forças ambientais? Nem tanto, pois predomina seu potencial inicial, mas dependendo do tempo de duração a que fica exposto a outras correntes, há a interferência, como já dissemos, e o desgaste final. O meio ambiente está interferindo no cérebro do homem, não deixando que ele possa ser alegre e feliz, pois sua produção está sendo prejudicada. A fadiga, o estresse, a depressão, o distúrbio mental, toda esta gama de interferência prejudica o caminho do homem. Portanto, é preciso que ele saiba se abastecer para ter sua resistência ativa, e isso ele só conseguirá indo e vindo sempre às fontes da luz, da paz, do amor. É preciso se alimentar para ter feliz seu corpo físico, assim também abastecer-se nas fontes da vida eterna para a harmonia de seu gerador de forças internas. Tudo está ao alcance do homem. Que todos caminhem na direção, firmes, ao encontro de seus próprios sentimentos, pois está neste encontro o começo de sua evolução. As situações de todo encarnado neste plano estão diretamente ligadas à sua evolução. Parece-nos completamente inevitável lembrarmos que só pelos sentimentos nobres o homem está apto a conquistas espirituais em definitivo. Todos estão cientes de seus desempenhos, mas no entanto muitos desconhecem que não é só preciso demonstrar a qualidade desses sentimentos nobres, é preciso que ele, o homem, sinta-se realmente cônscio de seus pensamentos, que se transformam em atitudes nobres. Como o homem pode trabalhar nesse sentido em toda e qualquer ocasião, mas no passar e no sentir o homem atual está envolto, também, em condições especiais. Sua manutenção, o corre-corre de seu viver lhe dá uma instabilidade emocional, e isto está prejudicando. Se o homem tem chamamentos externos, como ele poderá ter seguros seus sentimentos? São naturais todos esses toques, mas é indispensável que o homem moderno tenha também a solidão íntima, para que não deixe nenhum destes chamamentos perturbar-lhe a razão. Como proceder? Tendo, a todo custo, seus sentimentos guardados em seu coração, tendo a capacidade de isolamento, seja no trabalho propriamente, seja em todas as situações que forçosamente o envolvem, o homem é solitário por excelência, embora ele finja que é sociável, e sua solidão despertada o leva à concentração de pensamentos e daí, sendo cultivada sua atuação, sentir-se-á livre. Mas só isso basta para ter seus sentimentos controlados. Não, é natural que ele se sinta absoluto em escolher, mas é preciso que ele se concentre na prece, no apaziguamento de seu viver, como também é primordial e essencial que ele medite, e quando dizemos medite, referimos-nos ao relaxamento interior, ao retrospecto de seu viver, à ligação com sua fonte. Então, esse homem não poderá desincumbir-se de seus afazeres normais do mundo, já que ele precisará de isolar-se para o relaxamento ou meditação. Não precisa de solidão física para estar em solidão espiritual, em concentração, basta que ele tenha sua mente espiritual direcionada à sua fonte divina, à sua energia, e isso ele aprenderá se assim o desejar por sua vida inteira,
Pois sempre há um momento inicial, o começo de uma busca, quando se quer conseguir o êxito de um intento. Como o homem atual conseguirá sobreviver? Trabalhando, é claro, tanto alimentando seu físico, quanto alimentando sua alma, espírito ou sentimento. Tudo é natural e se faz naturalmente. Ninguém sofre para se alimentar no físico e no espírito. Esses dois motivos são feitos com prazer. Portanto, o homem é em essência um prazer, uma harmonia, e, logo, tirará tudo o que necessita de seu próprio trabalho. Saberá ele escolher? Como não, se ele tem sentidos para tal e, se seguir o fio que se prende à sua origem, por certo e seguramente estará a caminho das forças eternas que o alimentarão sempre, que são a luz, a paz, o amor. No momento atual tudo está ao alcance do homem, é só ele ir buscar. O despertar do homem. Que ao soar do sino despertar seja imediato para que todos sintam a necessidade imperiosa do servir. Como será o despertar do homem? As oposições do meio ambiente, produto do homem, fazem com que ele próprio sinta a sua pressão. O meio ambiente, no presente estado, tem causado sérios danos à saúde física e mental dos que com ele convivem, mas não podemos nos furtar de esclarecer que esses danos não só atingem o homem atual, como atingem também os que aportam neste cenário, os que ainda estão no ventre materno. Como as oposições se dão? São verdadeiros bombardeios de causas e efeitos no feto, que com tanta candura se desenvolve, envolto em cuidados no corpo de sua mãe, e esse mesmo embrião, que espera um futuro risonho, encontra empecilhos em sua concepção. A atuação é assim tão devastadora no futuro do homem. Todo organismo que se forma tira, como todos sabem, os elementos para sua formação de um simples genes de seus pais. No entanto, esses genes não são sádios, nem de formação física, nem de carga de vibrações em que é envolto. Seu começo está defeituoso e será forçosamente infeliz. Como esta situação é tão profunda, natural que hábitos, atitudes, alimentos, postura mental e virtudes morais são importantes como carga genética, e toda uma genitália se organiza para receber seu hóspede, mas não tem o que dar, é como se apresenta quem nada tem para o seu hóspede. Assim é o conflito. A mãe é mais importante do que o pai na concepção de uma vida? Não, são iguais, embora o pai não alimente o tempo preciso. E como saber quem é mais importante, se é semente ou a terra onde ela germina? Se esses componentes são indispensáveis um para o outro. Quando se juntam forças, o produto será maior? Sim, isto se dá em todo o empreendimento humano, assim também a formação de uma vida, em que todos os fatores são indispensáveis, tanto os do físico quanto os da moral, pois em se tratando do futuro tudo é importante. Como se processa esse trabalho de desenvolver e criar? Todo ser humano é provido desse poder de reprodução. Todo ser humano também não se esqueceu ainda que agente destruidor, e essas forças se equilibram quando o agente souber do importante papel que desempenha. Chamamos atenção a todo aquele que se organiza em família para propagá-la em frutos da mesma espécie. É preciso que esse homem e essa mulher estejam imbuídos de propósitos que enobreçam o ser humano e se capacitem de que são instrumentos da essência divina e não máquinas que se deixam funcionar, simplesmente automáticas. O ser humano é divino, e o homem, seu intérprete. Quando um homem se capacitará de seu papel? Agora e sempre é preciso cuidar de sua organização interior, para desincumbir seu papel. Portanto, é preciso ir buscar na fonte da vida os elementos indispensáveis para a construção da vida atual, e é preciso que a atenção esteja presente, que a direção seja constante para a luz, a paz, o amor. A vida é feita de vidas saudáveis e simples. Cuide da sua, assim é preciso. Espírito itinerante. Os que passam suas dores em silêncio encontram a fonte restauradora que lhes dá auxílios. Os percalços do mundo dos encarnados são os mesmos que antecedem a encarnação.
O espírito tem suas dificuldades também no plano oculto, pois todos estão em dívidas e procuram por esse meio, a encarnação, para saldá-las. Estando todos numa mesma situação, embora o grau de intensidade seja diferente, sofrem a mesma situação. Como se dão as oportunidades? Existe o grupo de apoio ao encarnante, são espíritos já em grau adiantado, que são chamados de socorristas encarnacionais, e que dão a todo espírito o apoio de manutenção quando do estado no meio físico, embora essa assistência, que é geral, nem todos a sintam. Como não são sentidas? O grau de sensibilidade do encarnante varia, como também sua personalidade. Uns vêm com um firme propósito de trabalho em prol de seu alcance, não se distraem, ou se o fazem, têm seus canais desimpedidos, ouvem sempre seu grupo de apoio. Estes estados não são comuns? Sim, deveriam ser comuns, mas não são por culpa exclusiva do encarnante. Muitos há que se posicionam num estado de blindados, que não ouvem nem sentem, ficam à mercê dos acontecimentos e sofrem, pois esse estado é doloroso para o encarnante. Ele sente a solidão, o isolamento e sua visão toldada vai dificultar-lhe o caminho, a visualização mental de seu itinerário. Por que acontecem esses fatos? Muito simplesmente porque os movimentos do encarnante estão alheios à sua sensibilidade encarnacional, e por mais que o encarnante se esforce não acha seu fio de retorno, pois a situação ambiental, com seus percalços, tolda-lhe o apaziguamento interior, dando em seu lugar a incerteza de seu retorno. Não se sentem tranquilos e perambulam por caminhos diversos, indefesos e tristes, são os encarnantes solitários, que só encontram o caminho muito tempo avançado em seu momento de encarnado, desperdiçando portanto a oportunidade. Como deve ser tal situação? Controlada com firme propósito de alcance, embora ele sofra transtornos, mas num tempo ele vai ter seus amigos e ouvi-los, como antes, e será um retorno orientado e definitivo. Encontrará a porta por onde tem que passar para distinguir a claridade de seu retorno. E então o espírito encarnado retomará, embora não tendo conseguido o aproveitamento necessário, mas nem tudo terá sido em vão, sempre algo, uma esperança, consolo, um alívio terá para o apaziguamento, e não se furtará nunca de tentar 1000 vezes, até que consiga a sua finalidade que é a integração definitiva na luz, na paz, no amor. O espírito é itinerante por esse mundo, para conseguir sua oportunidade de evolução. Bloqueio de sentimentos. Os que amam terão igual sentimento do Pai, darão a todos o fluido vital. A essência divina é amor distribuído entre todos. As aparências, muitas vezes, levam o encarnado a situações enganosas, pois não se pode e não se deve deixar levar pela primeira impressão. Muitas vezes, um sentido errado, uma interpretação incorreta leva ao desespero quem poderia ser feliz. O homem é um observador natural de todas as coisas que estão a seu redor, mas se esquece de observar-se a si mesmo. Quando o homem é assim tão insensato? Quase sempre, o homem não distingue bem seu objetivo, e é circunstancial sua escolha, pois quando não tem claro seu pensamento, não estará firme em sua escolha, e muitas vezes se apresenta em atitudes fúteis. Como o homem pode viver sem ter sua mente aclarada por seu objetivo? O homem tem seu objetivo, sua mente é que não o deixa ver claro, pois quando seus naturais sentimentos de solidariedade afiaram de seu coração o sentimento, e são transmitidos esses impulsos a seu cérebro físico, forma-se um bloqueio neste caminho por suas inibições naturais, as que ele adquiriu na presente encarnação pelo intelecto, que é enxertado por inúmeras informações inteligíveis por seu sentimento natural, que é espontâneo e fundamentado em sua essência divina. O homem não está sendo, neste caso, induzido naturalmente. Quando e como será preciso o homem se manter alerta? Sempre ele deveria estar e ser,
mas nem sempre sua parte do intelecto deixa fluir seus sentimentos naturais. Seu intelecto funciona como sensor, só que mal ajustado e defeituoso, portanto. Há a possibilidade de interromper essa corrente. Natural que o homem, assim como adquiriu hábitos e atitudes, pode livremente se desfazer desses impulsos, mas para isso ele terá que dar seu consentimento, e ele, às vezes, sente-se cômodo nessa posição, e continuará até a exaustão. Como o homem quer permanecer neste estado entorpecido, existe uma parte da personalidade humana que fica acomodada, distancia-se e se isola ao mesmo tempo. Torna-se uma parte autoritária nesse conjunto que se sente como senhor absoluto de coordenação e emissão de pensamentos. Isso faz do homem, não avisado, um autômato. O homem é um completo joguete de si mesmo, de sua personalidade adquirida por meio de seu intelecto. Então, como o homem deve ser? Indiferente ao conhecimento ou simplesmente ativo e observador? Nem outro motivo é o mais importante. Para sua escolha ser acertada, ele deve ser íntegro, livre, mente clara e natural, tendo cuidado inicial de não se deixar contaminar por circunstâncias outras que não sejam aquelas a que ele se dirige. E nessa escolha tem que ser ajudado em sua infância, tem que ser alertado pelos pais, pela família constituída e, em princípio, ter seu coração livre, alimentando sua curiosidade sempre nas fontes eternas da luz, da paz, do amor. Ser feliz, ser educado, ter bons princípios, é um estado essencial para a vida ter sua felicidade garantida. Cuide da sua caridade, sublime perfume do amor. Quem estiver presente, quando da chamada geral, dará testemunho de seu desempenho perante seu semelhante. Nada mais se poderá fazer porque não se lança práticas da caridade. Que se compreende por caridade? O homem comum confunde caridade com a doação do dinheiro que lhe sobra. Dando o dinheiro, está fazendo caridade. Não sabe ele que esse gesto até qualquer máquina pode fazer, trabalha para o homem e, portanto, também lhe dá dinheiro. Pois então a máquina é dispensável na vida do homem. Não queremos dizer máquina que produz trabalho, referimos-nos à máquina que faz dinheiro, porquanto essas duas têm finalidades diferentes, assim como os homens são também diferentes uns dos outros. A finalidade de caridade, seu verdadeiro sentido e valor, o homem muitas vezes não tem. Como é o sentido da caridade? O sentido profundo do ato da caridade é o amor por seu irmão. A caridade consola, só com um olhar o homem faz caridade, ele ouve, ampara, é motivo de certeza para os que sofrem, caridade de ouvir e guardar os segredos e desabafos de seu irmão, aí é só sentimento. O dinheiro não pode fazer caridade, todos socorrem, mas nem todos dão caridade aos que sofrem. O saber aconselhar é caridade, e o que se propõe a fazê-lo está limpo de coração se souber ouvir a Deus. Que é valor da caridade? Aí entra o dinheiro, valoriza o socorro monetário a seu corpo físico, tudo que o homem dá vem de seu trabalho, e o trabalho produz segurança na alimentação, no vestuário. É uma proteção. É caridade quando socorremos a quem não tem poderes de aquisição, mas esse ato está em posição inferior se não o acompanha a humildade. Todo aquele que socorre tem que ser humilde, pois caso assim não seja não envolve seu dinheiro no fino véu da bênção divina, socorre com seu trabalho. O homem sente esses dois motivos quando socorre. Se não sente, deve, o quanto antes, procurar senti-los, pois nada mais sublime do que o dar sempre, e estamos sempre quando somos solicitados. E a caridade faz milagres, pois na hora que socorremos também somos socorridos, uma vez que, o coração do homem extravasando o seu sentimento de amor, flui do sentimento de seu irmão a dádiva sublime do agradecimento, do desejo de que lhe volte tudo que deu e assim se forma uma poderosa corrente, dando, se recebe. Quando é que o ato da caridade é mais constante?
entre os que necessitam naturalmente, mas nunca se esquecendo de que todo pensamento formado na mente do homem deveria estar envolto na caridade, não deixando que interferências lhe todassem a direção. Que são interferências no cérebro humano? São as correntes do egoísmo, do exibicionismo, pois todo aquele que possui e não cumpre o ato da caridade em sua singeleza, quando dá, necessita de aplausos, e a caridade é mansa e não deve ser notada quando impulsionada. É preciso ter cuidado com esse sentimento. Extremo cuidado, porquanto pode-se desvirtuar um sentimento que é bálsamo e que faz milagres, pois quem socorre é socorrido muito mais, um grau superior na escalada da devolução, e se a força do sentido não for clara, tudo se perde. Por esse motivo o homem deve estar atento ao menor sinal de egoísmo, envolvendo sempre o ato da caridade na luz, na paz, no amor. Deixe que de seu coração saia o sublime perfume do amor. O que você recebe não é em vão. Os que estão contritos e temerosos encontrarão apoio em seus próprios sentimentos. Tudo é tão simples, o homem é que interfere no próprio viver. As manifestações mediúnicas estão espalhadas por toda parte, demonstrando a atuação dos espíritos no homem encarnado, dando sua contribuição para a sua tranquilidade, como também para a sua perturbação. As manifestações são de caráter construtivo ou destrutivo, mediante a interpretação do homem. Como são extremadas? São boas ou más? São consoladoras ou levam o homem ao desespero por suas faltas, trazendo-lhe à razão seus erros cometidos no pretérito, e alguns a exigindo pagamento. Como se dão tais manifestações? São quase uma punição, pois espíritos, ainda no sofrimento, perseguem seus desafetos às vezes de uma só encarnação, conseguindo fazer de sua vida presente um verdadeiro martírio, pois a cobrança se faz a toda hora, a todo instante. A lembrança de sofrimentos, como é dos espíritos sofredores, é tão nítida, está presente em seu sofrer. Eles têm retratados, em sua mente fluídica, pensamentos de dor, momentos de sofrimento, toda uma vida, uma situação, sentem e não dispensam punição. Isto se dá constantemente. Sim, mas às vezes os espíritos sofrem muito, pois mais de uma vez sofreram na carne por vontade e produção de muitos. Portanto, agarrados às trevas, perseguem simultaneamente seus inimigos, aqueles que são os forjadores de seu momento atual, e revezam os sofrimentos, perseguem muitos encarnados, assim como muitos perseguem um encarnado. A vida fora da matéria então é sofrimento e cheia de revanches. Podemos dizer que sim e podemos dizer que não, pois, ao mesmo tempo, acontecem muitos atos que se cruzam. Mas a cobrança é eterna e todo aquele que fizer algo a seu irmão, quando encarnado, pode esperar cobrança porque esta virá. O ato de amor é então esquecido. Não é esquecido, mas quem ferir será também ferido, pois há a lei do karma, a lei do retorno, e muitos sofrem numa encarnação, mas não se lembram, e não se acham merecedores de seus sofrimentos, e seus desencontros, porém tudo é uma mesma expiação. Como findará esta perseguição? A atuação fica e está a critério exclusivo do espírito que sofre. Às vezes, outros espíritos socorristas interferem e fazem verdadeiras assembleias de auxílios através de esclarecimentos, e conseguem a absolvição, ou melhor, a troca de expiação. Mas todos são unânimes, tudo que se faz sofrer deve ser sofrido também, é uma lei e esta não poderá ser mudada e nem esquecida. Todos os encarnados que sofrem seus transtornos devem parar e pensar, refletir que, se estão recebendo, de alguma forma ofenderam, orar e passar todos os seus momentos de expiação dando graças por poderem pagar na mesma moeda suas dívidas, e num futuro que pode ser próximo ou remoto viverem em paz. E desta luta às vezes saem bons amigos que constroem suas vidas em bases sólidas, tendo um único e seguro objetivo que é a luz, a paz, o amor. Se você sofre,
Procure pensar, refletir, e se couver ao que recebe, pois isto não está sendo em vão. Ressonância de paz. Quem puder primeiro reconhecer suas faltas, também primeiro estará a caminho da evolução. As conquistas maiores são aquelas obtidas no próprio coração. Todos os homens se lançam a conquistas de bens materiais, perecíveis, portanto. Mas, valerá a pena? Essa pergunta o homem mesmo se tem feito nestes tempos que correm, pois mediante suas conquistas ele sofre. Como? Conquistas não são só de prazer. Muitas conquistas são derrotas para o homem atual. Ele ainda não aprendeu a conquistar-se, ele ainda não luta para a mudança no próprio íntimo, e como querer mudanças fora de seu alcance. Então o homem não pode escolher suas lutas. O homem está neste plano para conquistas e derrotas, está para ganhar ou perder, mas ele terá sempre que trilhar seu conduto interior para vencer suas batalhas externas, pois não tendo seu equilíbrio sentimental não terá firmeza em estar de pé. O homem caminha, mas nem sempre ele está de pé, e isso lhe traz uma espécie de estagnação, uma paralisação em seu poder de alcance, e é preciso que ele se conscientize de sua atuação como encarnado, vivendo sua vida atual, para poder ter a certeza daquilo que ele quer conquistar, e suas conquistas, quando não são bem escolhidas, pois aí entra também seu livre-arbítrio, fazem-nos sofrer as consequências, é natural. Como o homem pode influir em suas conquistas? Sabendo, é natural e lógico, aquilo que ele quer conquistar, e daí para diante se proteger em esclarecimentos de seus sentimentos para não deixar que essas conquistas, que podem ser tanto espirituais quanto físicas, toldem a mente, dando como companheira de aquisição a própria derrota. O homem atual está imbuído de sentimentos que não deixam claro o pensamento, e lhe dá muitas direções, e até que ele distinga aquele caminho, aquela conquista, aquela escolha, ele passa por inúmeros atalhos que o podem levar a derrotas, ao aniquilamento de seu intento. O homem é vulnerável, então, à própria atuação. Sim, o homem, se não avisado e desperto, sofre as próprias influências de sua mente física, pois está repleta de informações mal armazenadas e desordenadas, e, a qualquer chamada essas informações se apresentam, dificultando sua escolha, sua direção, sua conquista, e é por esse estado que elas podem ser malogradas, causando sofrimento à sua personalidade física e afetando seu lado de aquisições, sua parte sutil. Quando é que poderá ter livres e claras informações de seu arquivo de memória? Quando tiver superado todos os seus recalques, quando ele se sentir profundamente ligado às suas raízes, que são eternas, e daí, para conquistas que não trazem como cortejo um elenco de derrotas, o homem estará fulgurante com todo o domínio de sua personalidade espiritual, e assim ele poderá se impor, conquistar, ter, armazenar haveres para sua evolução, e quando conquistar para si estará conquistando também para todo o seu grupo ocasional, e então todos juntos estarão seguros, projetando para frente e alcançando vitórias sem fim, pois estarão juntos em busca da luz, da paz, do amor. Enquanto o homem batalhar, haverá conquistas e derrotas, mas, quando houver ressonância de paz, a glória estará presente na evolução dos haveres. Amor, fonte de vida eterna. Quem trouxer no coração o servir estará dando provas do amor do Pai, pois todos devem se amar em seu nome. Nada se propõe mais na vida do homem do que o amar ao próximo. É tão intenso este amor que todos que o possuem trazem para a sua vida a esperança e a fé. Como o amor entre os homens está assim tão poderoso. O amor é poderoso, esteja ele onde estiver, mas sua atuação se faz em todo o universo, sua atuação se faz presente em todos os motivos, e o homem está impregnado, como todos os demais seres, em todo o seu viver, por esta força poderosa e eterna. O sentimento do amor está muito ligado a seu órgão físico, o coração. Sim, o coração é seu ponto representativo no corpo humano, é o que palpita,
é o que dá mais vida física ao homem, mas o coração não pensa, não faz caridade. Só o sentimento é movido pelo amor e é o amor que move e impulsiona os atos do homem, fazendo com que ele caminhe e reconheça seu companheiro de jornada como seu irmão. Então o amor-sentimento só une e reconhece como irmão o próprio homem. Não, o amor faz com que o homem se sinta irmão de todas as coisas. Tudo que está neste plano foi criado pelo mesmo sentimento. É no ato do amor que se constrói poderes infinitos. E, portanto, este sentimento levará o homem a seu verdadeiro caminho, escoltando-o sempre para que ele não se perca pelos atalhos e, se o fizer, será o amor que o chamará de volta a seu itinerário certo. Quando é que esse sentimento se faz mais necessário ao homem? Sempre. É como querer saber ou separar estados de quem respira. Como poderá saber se o ar que o homem recebe necessita de horário e tempo para fazê-lo? Ele é permanente na vida do homem, seja ele de que envergadura for. Mas o amor é especial, mais do que o ar, pois o homem vive indiferente ao ar que respira, mas sem o amor que move esta vontade de respirar, seus músculos e todo esse conjunto de seu corpo físico não vive. Como o amor pode interferir até no mecanismo automático para ele, que é seu corpo físico? Pode e interfere, pois ele é a força propulsora de todos os atos deste mesmo organismo, é o agente principal da coloração da flor, da pureza da criança, do afago do velho. O amor é a base do mundo visível e invisível ao homem. Então é o alicerce de tudo? Sim, a forma, a exteriorização do amor pertence ao homem, mas a origem do amor é divina, pertence a Deus e sempre estará presente na vida dos mundos existentes no grande e infinito universo, que é ilimitado, e a força poderosa que o alimenta uma pequena borboleta, faz abrir o sorriso da criança e está no olhar de quem procura ajuda. Portanto, todos estão alimentados pelo amor, mas nem todos se voltam para essa fonte de vida eterna, morrem ressequidos, esquálidos, por falta desta força que une todos os tecidos e faz nascer a força do crescimento, tanto físico quanto moral, e que leva o espírito a planos elevados, pois sua poderosa ação é Deus nos homens, e assim, unidos estarão todos, a caminho seguro da luz, da paz, do amor. Seu sentimento universal flui de suas mãos a seus irmãos. Ponto e vírgula. Portanto, você é fonte, é vida, é amor. Seu trabalho começa agora. Os que estão dando proteção e amparo a seu meio, estarão dando provas do respeito e da solidariedade distribuídos. As consequências de uma intenção são tão diversas quanto as frustrações das atitudes dos homens, pois eles não atinam com o esplendor de seu caráter e se expõem sempre à decepção. O homem está neste momento atravessando um período com sua finalidade bem definida, está sofrendo agressões de seu meio ambiente. O mesmo cenário se repete, só que agora está invertido. Quando é que esses acontecimentos começaram assim a agressão ao homem? É longo o caminho, como também longa a história do homem para suas aquisições e manejo de bens materiais. Há muito ele se precipitou neste sentido, o de sua própria destruição. O homem se autodestrói. Sim, o homem trabalha, como sempre trabalhou, para sua destruição, pois os elementos destruídos por ele se acumulam e evoluem em seu potencial, também destruidor, dando origem a todos os males que assolam o plano neste momento. Todas as atitudes negativas dos homens se juntam dando origem a um novo elemento, e todo esse potencial energético criado pelo próprio homem é de fundo animal, sai de seu corpo de reação, seu corpo físico, são seus sentimentos materializados. E estamos vendo a destruição e a dor assolarem o homem. O homem não se cansará nunca de ser seu próprio destruidor. É como todos sentem, nada que estamos presenciando já não sabíamos, pois a literatura espalha a notícia desta destruição, mas o homem nunca acreditou em seu poder, e agora ele tem que se curvar a essas atitudes que o fazem sofrer e a todos seus companheiros de ocasião. Poderá ser mudada essa intenção?
Sempre pode haver arrependimento, mudança de atuação, mas os efeitos causados, esses não se modificarão jamais, pois já se encontram consolidados em seu redor, e se fazem sentir também em seu organismo, visto que as funções vitais do corpo humano